Bom, pessoal, continuando aqui na questão 27 da prova de ciências de Japeri 2013, concurso de 2013, questão 27. Vamos lá. A questão diz o seguinte: sobre o processo de reprodução da espécie humana, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Então, são 3 itens e a gente tem que marcar a opção que indica os itens que estão corretos. Vamos lá. No primeiro item, diz a seguinte frase: na espécie humana, a fecundação se dá quando ocorre um ato sexual. Até aí tudo bem, tá? E continua assim: concomitante a um período de menstruação. Bom, o ato sexual dá justamente no período fértil, que é quando a gente ovula. Esse óvulo, ele sai do ovário, esse ovócito secundário, ele sai do nosso ovário, se encontra com o espermatozoide, e o ideal é que ele se encontre já no útero, mas pode acontecer dele se encontrar na tuba uterina, e gerar uma gravidez ectópica, por exemplo. Mas então, o espermatozoide ele se encontra com esse ovócito secundário, com esse óvulo, e aí sim ele vai formar o zigoto. Só que durante o período da menstruação, o que acontece? A gente está descamando o endométrio. Então, aquilo que desce na menstruação não é sangue, é o tecido do endométrio, justamente porque não teve uma implantação do zigoto. Logo, engravidar no período menstrual, seguindo esse modelo, é praticamente impossível. E eu estou falando praticamente impossível porque a gente está falando de biologia. Então, nada é impossível na biologia. Mas é praticamente impossível porque nesse período a gente já ovulou, o nosso corpo viu que não tem bebê e ele está jogando aquele endométrio fofinho, quentinho, que ele preparou para o bebê se implantar. Para o bebê não, para o zigoto se implantar. Então, não é concomitante com o período menstrual, ok? Período menstrual é quando não engravida. Então, a primeira está errada. A segunda é o seguinte: a fecundação é denominada cachorro. Denominada, ai meu Deus, peraí, oogâmica, sendo o gameta masculino imóvel e o gameta feminino dotado de flagelo para sua locomoção. Então, vamos focar nessa palavrinha aqui, oogâmica. Oogâmica significa que o gameta feminino é maior que o gameta masculino. Até aí a gente sabe que é assim, e a gente também sabe que a oogamia é um tipo de anisiogamia, que nada mais é do que uma palavra referente a diferenças entre os gametas. Quando os gametas masculino e feminino são iguais, a gente chama de isogamia. Quando eles são diferentes, a gente chama de anisiogamia. Os gametas na espécie humana, eles são anisiogâmicos, sendo que é uma anisiogamia do tipo oogamia, ou seja, óvulo grandão, gameta feminino grandão, perto do gameta masculino. Até aqui, quando ele fala fecundação é denominada oogâmica, não está certo porque oogamia não é um tipo de fecundação. Mas vamos continuar. Ele fala, sendo que o gameta masculino é imóvel, e a gente sabe que o gameta masculino é o espermatozoide, e ele tem aquele flagelo lindo,
então ele se locomove. E ele continua dizendo que o feminino é dotado de flagelo para sua locomoção. O gameta feminino ele fica lá paradão, só esperando os rapazes chegarem. Então, essa opção está errada. Então, não é nem a 1 nem a 2. Aqui, a gente já podia catar uma opção que está dizendo que apenas a 3 está correta. Mas, vamos continuar. Terceira frase. O encontro dos pronúcleos masculino e feminino é denominado anfimixia. Pronúcleo nada mais é do que o núcleo do gameta. A gente tem pronúcleo masculino, pronúcleo feminino. E a anfimixia, ela é sinônimo para cruzamento, união de gametas. Então, anfimixia significa cruzamento. Se eu fosse traduzir essa frase, seria assim: o encontro dos núcleos dos gametas masculino e feminino é denominado cruzamento. Essa frase ela fala o que é a reprodução sexuada, ok? Então, na letra A está dizendo que a 1 e 2 estão corretas, o que não é verdade. Na B está dizendo que a 1, 2 e 3 estão incorretas, o que também não é verdade, porque a nossa terceira está certinha. Letra C, 1 e 3 corretas. Não está certo, porque a primeira está errada. Letra D, a letra D, apenas a 3 está correta. E essa é a nossa resposta. E a letra E, 1 e 3 estão incorretas. A gente sabe que a terceira está certa. Então, o gabarito letra D. Vamos fazer aqui rapidinho a questão 28. Ele diz o seguinte, questão 28. Também conhecido como método Ogino-Naus, é um método contraceptivo mais tradicional e aceito por diversos povos e religiões. Consiste no princípio de que o coito deve ser evitado no período da ovulação e nos dias imediatamente anteriores e posteriores a ela. Ou seja, período da ovulação a gente vai chamar de período. Quer dizer, o período da ovulação e os dias anteriores e posteriores, geralmente 2 antes e 2 depois, a gente vai chamar de período fértil, onde o óvulo está só aguardando o espermatozoide para criar um bebê. Continuando, tal método é popularmente conhecido como... A gente tem métodos hormonais, tá? Métodos químicos e métodos de barreira. A resposta já é a letra A, que está dizendo que é a tabelinha. Inclusive, tabelinha não é 100% confiável. E para funcionar, a pessoa ela tem que ter uma regra, uma menstruação que vem num período super certinho. E isso não é muito comum. Geralmente as pessoas usam o método da tabelinha associado ao método hormonal, tá? Bom, então a gente sabe que o gabarito é a letra A, de só amor. Letra B tá falando sobre o DIU. O DIU, ele é um método de barreira, para quem não lembra, é aquele negocinho que parece um Y, que tem que ir no gineco, para ele colocar lá no fundo do seu útero. Então, ele é um método de barreira. A letra C tá falando que é códon. Gente, códon nem tem a ver com o assunto. O códon, eles são trincas de bases nitrogenadas, então eu tô falando de genética. A gente tem 64 códons, sendo que 61 deles, em combinações diversas, vão formar os 20 aminoácidos que a gente conhece por aí,
Então, nem tem a ver com o assunto, tá? Então, não é a letra B que ele está se referindo na questão, não é a letra C. Laqueadura seria cortar as tubas uterinas ou amarrá-las para que o óvulo não passe para o útero. E a gente tem também o diafragma, que é um método de barreira também, colocado onde coloca o disquinho no fundo do colo do útero, na entrada do colo do útero, e tem gente que associa ele com um gelzinho ex-permicida, que aí seria um método químico, tá? Então a resposta certa daqui é a tabelinha. Depois a gente continua as outras questões.